A maioria das ações pagam dividendos bimestralmente, trimestralmente, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, enfim, ou de 2 em 2 meses. A maioria delas. Entretanto, há 3 ações, sobretudo do setor bancário, que pagam o ano inteiro, mês a mês, JCP ou dividendos. Então, a aula de hoje trata justamente desse assunto. Fica aí. Fala pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Controle Seu Money, um canal de educação financeira, porque aqui você aprende a controlar o seu dinheiro, a poupar todos os meses e a investir o pouco que consegue poupar. Eu sou Mano Grau e estou com vocês nessa jornada de poupador e investidor. Pois é, pessoal. Os fundos imobiliários pagam dividendos o ano inteiro, mas as ações não. No entanto, 3 ações se destacam por fazerem pagamentos similares aos fundos imobiliários. E é justamente sobre essas 3 ações que nós vamos falar a partir de agora. E essas 3 ações são ações do Banco Itaú, do Banco Bradesco e do Banco do Estado do Espírito Santo. Eu tenho essas ações na minha carteira de investimentos e especialmente para dividendos, tá certo? Então vamos falar sobre isso a partir de agora. Como vocês podem observar aí, tá certo? Essas ações, e aí eu estou começando pelo Itaú, paga dividendo realmente mensal. Hoje, quando eu fiz essa aula, exatamente hoje, a ação está custando R$ 29,41. A variação é positiva, ou seja, né, essa coisa de sobe e desce, né, ela agora está exatamente numa variação para cima, subindo, está aí em 7,76. O PL dela, que é o preço sobre o lucro, está 7,702. E o preço sobre o valor patrimonial está em 1,30. Sendo que o dividend yield, né, nos últimos 12 meses, gira aí em torno de 9,77%. Isso é a ITUB 3, que é uma ação que eu chamo de ordinária. Né? O mercado chama de ordinária. O que são as ações ordinárias? São as ações que conferem direito a mim, tá certo? A votar ou a participar das decisões do Itaú Unibanco. Tá ok? Então, essas são as ordinárias. Por outro lado, existe a ITUB 4, que são as ações PN ou as ações preferenciais. Essas ações garantem prioridade na distribuição de dividendos para quem as tem na sua carteira. Eu as tenho. Então, recebo logo. Tá certo? Muito bem. Hoje, quando eu fiz essa aula, preparei essa aula, essa ação estava cotada a R$ 33,23. Sua variação é também positiva, em torno de 3,33% para cima, né? Crescimento. O PL está 7,93, o PVP está, P sobre VP, está 1,47 e o dividend yield 8,64. Isso é o que essas ações do Itaú estão, né, o contexto delas atual. Baseado nisso aí, você vai observar que
Quando a gente olha para o último pagamento do Itaú, né, calculado para quem tem, por exemplo, 5.000 ações na carteira, 5.000 ações, quanto é que essa pessoa recebeu baseando-se no último pagamento de dividendos e de JCP? Então, por exemplo, para quem tem a YouTube 3, certo? Para quem tem a YouTube 3, o último dividendo foi de R$ 1,25. E para quem tem YouTube 4, foi de R$ 1 também e 25 por ação, ou seja, similar os valores. E, portanto, e o JCP foi de 0,33 centavos para cada uma das ações. Então, por exemplo, uma pessoa que tem 5.000 ações, ela recebeu de dividendos 6.254,65 centavos de dividendos, tanto para quem tem YouTube 3 quanto para quem tem YouTube 4. E de JCP, R$ 1.667. Somados, isso vai dar cerca de 7.000, certo, pessoal? E R$ 900. R$ 7.900, assim, pum, caindo lá na sua conta, na conta de quem tem essas 5.000 ações. Então, pessoal, isso é fantástico, tá certo? Claro, esse não é o valor de todos os meses. Esse é o que a gente chama de pagamento complementar, certo? O valor mensal é um pouquinho menor, tá bom? É um pouquinho menor de JCP, sobretudo. Às vezes é 0,2 centavos, 0,3, 0,5, 0,4 centavos, é alguma coisinha assim. Mas quando vem os pagamentos complementares, vem bombando, vem bombando. Então, ok? Isso aí é, portanto, né, o último pagamento para quem tem essas ações do Itaú. Mas vamos seguir. Vamos seguir para estudarmos agora as ações do Banco Bradesco, os dividendos ou o JCP, né, do Banco Bradesco, para quem tem essas ações. Então, pessoal, eu tenho essas ações. Eu tenho o BBDC3, essas ações do Bradesco, certo? A cotação atual, veja como ela tá barata, pessoal. R$ 10,68. Tá com um preço acessível, tá certo? Nada fora do comum. A variação dela, no entanto, hoje é ainda negativa, tá? Menos 11,20%. O PL é 6,59%. O P sobre VP está 0,67, ainda não chegou a 1. E o dividend yield está em 9,48% nos últimos 12 meses. Para quem tem a BB DC4, o valor atual é de R$ 33,23. A variação é positiva também, em 3,38%. O PL, né, o preço sobre o lucro, está em 7,93 e o preço sobre o valor patrimonial está em 1,47, sendo que o dividend yield, né, gira aí em torno de 8,64%. Certo, pessoal? Então, só lembrando, a BBDC3 é aquele tipo de ação ordinária que te dá direito a voto ou a decisões, a participar de decisões da empresa, do banco, no caso. E a PNs, as ações preferenciais, são aquelas ações que te dão prioridade ou preferência na hora de se pagar os dividendos. Chega logo lá e, né, acontece isso. Eu fiz o mesmo cálculo, certo? Para quem tem 5.000 ações do Bradesco na sua carteira de investimentos. E quando a gente calcula, você vai observar aí, né, baseado
no próximo pagamento, que eles estão prometendo para pagar, né, em breve. Para quem eles vão pagar JCP, que é juros sobre capital próprio, certo? Eles vão pagar 0,22 centavos. 0,22 centavos. E para quem tem o BBDC4, vai ser 0,24 centavos. Quando a gente calcula esses valores, vai dar, pessoal, 1.135,81 para quem tem a C3, a BBDC3, e R$ 1.249,39 para quem tem a BBDC4, certo? Então, observem, varia muito, né, esses pagamentos complementares, porque eles vão analisar esses pagamentos de forma semestral, né? A cada semestre vem esse montante, mas mensalmente vem os pagamentos regulares, que são menores, mas são todos os meses ali na sua conta. Então, é uma certeza que vai acontecer. Então, conforme a quantidade, né, de cotas, de ações que vocês têm aí na sua carteira, você vai ter todos os meses uma certeza do que vai cair. E se você reinvestir esse dinheiro todos os meses, você vai ter cada vez mais um número maior de ações que vão se multiplicando também ou aumentando também os valores dos seus dividendos. Mas vamos para a terceira ação. Vamos para a terceira ação, que é a ação do Banco do Estado do Espírito Santo. E aí tem essas duas modalidades. Tem a modalidade ON, que são as ações ordinárias, e a modalidade PN, que são as preferenciais. Tá certo? Então, eu tenho as ONs na minha carteira, a BS3, ok? Essas ações atualmente elas estão girando em torno de 8,20 centavos. São bem baratinhas. Então eu tenho uma quantidade razoável de ações da BI na minha carteira. A variação atual dela, né, esse sobe e desce, está mais para baixo, negativa, em menos 4,27%. O PL é de 6,83%, o preço sobre o VP é 1,14%, certo? E o dividend yield é de 8,13% nos últimos 12 meses. Para quem tem as ações preferenciais, a BS4, a cotação atual também gira aí em torno de 8, que no caso é 8,34. A variação é bem negativa, é bem maior, em menos 10,53%. O PL dela é de 6,94, né, o preço sobre o lucro, e o preço sobre o valor patrimonial é 1,16, sendo que o dividend yield nos últimos 12 meses é exatamente de 7,99%, pessoal. Então, diante desse quadro aí, quando a gente calcula o último pagamento do Banestes, e aí, né, esse último pagamento girou em torno de 18 centavos para quem tem as ordinárias, as ações ordinárias, e 0,11 centavos para quem tem as ações preferenciais, certo? Quando a gente calcula essa mesma quantidade de ações, ou seja, 5.000 ações em cada uma delas, na BS3 vai dar R$900, certo? Isso são os pagamentos complementares, pessoal, complementares, como eu estou ressaltando aqui. E para quem tem as preferenciais, seria R$550. O fato é o seguinte, todos os meses eu sei que essas 3 ações vão me pagar um valor determinado, conforme a quantidade de ações que eu tenho na minha carteira. Mas eu também sei que semestralmente
essas ações resolvem me pagar o que a gente chama de pagamentos complementares. E normalmente os pagamentos complementares é um montante bem maior. E quanto mais ações você tem delas na sua carteira, dessas empresas na sua carteira, mais você vai estar recebendo dividendos. Mas como analisar, não é, essas ações? Como entender, não é, a hora de comprar ou a hora de vender? A hora de tê-las, sobretudo, na sua carteira. A gente tem que tomar cuidado. Às vezes, o valor pequeno, né, não representa a verdade daquela empresa. Às vezes, o valor alto não representa o que de fato aquela empresa, a situação, o contexto em que ela vivencia. Então, há uma maneirinha, pessoal, de a gente analisar uma ação, certo? E aí, eu trouxe para vocês uma análise da ação da BB Seguridade, que é o setor de seguros do Banco do Brasil, certo? Uma empresa que paga excelentes dividendos, né? E que também eu tenho na minha carteira, né, de investimentos. E olha só, vamos fazer uma análise a partir, né, dessa ação aqui especificamente. Então, hoje, certo? Essa ação custa R$ 39,16. O valor de mercado que a gente tem que considerar na hora que você vai estudar, né, para comprar uma ação, colocá-la na sua carteira, você tem que considerar em primeiro lugar, né, qual é o valor que ela está sendo negociada na Bolsa de Valores. Depois, observe, estude qual é o valor de mercado dessa ação, certo? Então, hoje o valor de mercado gira em torno de 65,6 bilhões de reais, que é o valor, né, dessa empresa aí. O patrimônio líquido dela, né, que são os ativos como gastos e dívidas, menos os passivos, gira em torno de 12 bilhões. Líquido é o que sobra, em outras palavras, depois que você paga tudo, os impostos, né, as dívidas, etc, etc. Sobrou quanto? 12 bilhões. Gira em torno de 12 bilhões. É uma boa situação, né? Vamos para o ROI. O que é o ROI? É o retorno sobre o patrimônio líquido, né, que hoje está em 89,77. O ideal é acima de 10. Ela está 89,77%. E o que é isso? É o que ela pega lá, né, do seu caixa, do seu patrimônio líquido, para investir. E o retorno que ela tem sobre esses investimentos, que hoje gira em torno de 89,77%. Então, algo realmente extraordinário. Depois a gente precisa olhar o dividend yield nos últimos 12 meses. A gente tem que ter uma referência. A referência está abaixo ou acima da Selic, né, que é a principal taxa de juros da economia brasileira. A taxa de referência principal. Hoje, a taxa está em, se eu não me engano, 13,25%. E o dividend yield dela aqui, da ação, está em 8, né? Aliás, 9,35%. Né? Está abaixo da taxa Selic. Mas, de qualquer maneira, você vai observar que, conforme a quantidade de ações que você tem na sua carteira, olhe, é fantástico. Né? Para vocês terem uma ideia, os últimos dividendos da BB Seguridade deu mais de R$2 por ação na carteira. Foi excelente, né? Excelente, né? Para quem tem uma quantidade de ações. Bem, outra coisa que a gente precisa analisar, levar em consideração, é o PL, que é o preço sobre o lucro, que hoje está em 9, tá certo? Isto é, o que significa isso? Que é o preço da ação dividido pelo lucro. Isso significa quantos anos
para que a gente tenha retorno. E aí, o ideal é que um PL até 10. Acima disso, não é legal. Não é legal. O PL, portanto, está em quanto? Em 9 aqui. Então, não atingiu 10. Então, ó, tá muito legal. Redondinho. E, por fim, esse outro aspecto que a gente tem que olhar, que é o P sobre o VP, que é o preço sobre o valor patrimonial, que está em 808, tá certo? Então, o preço da ação, a gente pega o preço da ação, que é lá 39,16, né? Dividido pelo valor patrimonial por ação. Isso aí vai dar, portanto, né, em torno desse valor. Ou seja, quanto o mercado, isso significa isso aí, ó. Quanto é que o mercado, né, que sou eu, que é você, que são, enfim, né, os investidores de um modo geral, está disposto a pagar sobre o patrimônio líquido da empresa. E isso gira em torno de 808, tá bom? Então, de modo geral, pessoal, quando a gente vai analisar uma ação, a gente precisa olhar o preço sobre o valor patrimonial. Então, uma referência muito importante é essa que eu estou colocando aí neste quadro. Então, vamos imaginar o seguinte. Se o PVP estiver abaixo de 1, a ação está barata, certo? Está barata. E isso indica que a ação estaria sendo negociada por um preço inferior ao patrimônio líquido da empresa. Então, a compra de uma ação com PVP inferior a 1 deve ser muito bem estudada, muito bem analisada. Por quê? A empresa, ela pode estar, digamos, sinalizando problemas corporativos, problemas financeiros, né, dívidas, etc, etc. Uma crise lá. Então você tem que analisar direitinho se vale a pena, se não vale a pena, por quê? Então considere esse valor aí. O segundo item é se o PVP está acima de 1, né? Se ela estiver acima de 1, o PVP está caro. Está caro, certo? E indica que a ação estaria sendo negociada por um preço superior ao patrimônio líquido da empresa. O que também pode indicar o quê? Uma boa saúde financeira. A empresa está realmente robusta. E isso, claro, né, reflete sobre todo o negócio da empresa. Então, é uma realidade que você também precisa analisar. Se vale a pena, se não vale a pena, se há espaço para, né, crescer mais ou não. Tudo isso você precisa considerar. Finalmente, tem que olhar se o PVP é igual a 1. Se for igual a 1, o preço está, ó, justo. O preço está justo. E isso indica que a ação estaria sendo negociada por um preço equivalente, né? Equilibradamente equivalente ao patrimônio líquido da empresa. Então, você, digamos, você olha aqui o PVP do banco da BB Seguridade, você percebe que ela tá em 8, ou seja, está acima de 1, certo? Se está acima de 1, tá cara. Mas se está cara, é porque a empresa está extremamente valorizada. Se está valorizada, é porque ela tem, né, oferece perspectivas muito positivas. É uma empresa com crescimento robusto, com retorno robusto, entre outros fatores que a gente poderia, portanto, considerar aí. Tá certo, pessoal? Era justamente sobre isso que eu queria falar para vocês na hora, não é, de querer montar sua carteira de investimentos pensando em renda passiva, em dividendos. Tem essas 3 ações aí, né, que, digamos, pagam regularmente todos os meses, como se fosse um fundo imobiliário,
E ainda tem os dividendos ou os JCPs complementares, que vêm ainda muito mais robustos, muito mais gordos para nossa conta, tá certo? Ok. Bem, finalmente eu gostaria de lembrar para vocês que esta aula aqui, ela não é uma recomendação de investimentos. É, na realidade, a partilha de conhecimentos. Eu estou partilhando um conhecimento e uma experiência como investidor, que pode te ajudar ou não. Isso vai depender muito do contexto, né, em que você se encontra financeiramente, entre outros fatores, tá bom? Claro. Pessoal, só reforçar que eu sou, né, associado à Amazon e vou estar sempre divulgando os produtos da Amazon nas minhas redes sociais. Então, quando tiver lá um produto com link, pode clicar com segurança, você vai justamente para dentro do site da Amazon, porque é lá dentro que se encontra a minha loja, Mano Shopping, tá certo? Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é sobre os meus livros. Então, eu também me aventuro dentro desse universo literário, né? De escrever. E aí tenho 3 livros que são livros sobre educação financeira, tá bom? Então, esse livro aí, Malu, A Moeda Mágica, As Aventuras de Malu, A Moeda Mágica e As Crianças Sábias de Eudoria, que é um livro voltado para a garotada mesmo, adolescente, é educação financeira para crianças e adolescentes, certo? Crianças e adolescentes. Depois tem o papel das mesadas na educação financeira de crianças e adolescentes. Eu escrevi esse livro, sobretudo para os pais, para que os pais, né, tendo essa obra na mão, possa, né, organizar a sua educação financeira para os filhos, baseado nas mesadas que eles pagam ali, que eles dão todos os meses. Vai ajudar bastante. O livro, ele trazem detalhes e dicas como você pode, digamos, implementar isso na sua vida. E, finalmente, o último livro que eu lancei recentemente, está lá no site da Amazon, tá certo? É o livro Laura e Tomás, uma história sobre amor e finanças, tá certo? Então, um livro muito, digamos, interessante, porque envolve afeição, envolve afeto, envolve amor, mas no meio dessa relação está ali o quê? A preocupação com o planejamento, com o controle financeiro, né? Então, são dicas das minhas obras. Espero que você crie interesse, vá lá e adquira nossos livros. Era isso, muito obrigado e até a próxima aula.